Olá, eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges e hoje nós iremos dar continuidade aos problemas filosóficos. Dentre eles, nós já discutimos sobre o problema lógico, o problema gnoseológico, o problema linguístico, o problema cosmológico, o problema antropológico, o problema metafísico, o problema religioso, o problema ético e hoje nós iremos ver o problema pedagógico. Justamente porque que ele é um problema? Será que não existem regras absolutas ou dogmas pedagógicos? Na verdade, é isso que os filósofos da educação entendem. São problemas que perpassam épocas e épocas, e em cada época tem construções diferentes, devido às necessidades de cada sociedade, de cada tempo. Assim, então, nós vemos o perpassar pelo problema pedagógico ou pela educação desde os gregos antigos, também na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, sempre respondendo àquela simples pergunta, mas uma pergunta que carece de uma boa reflexão, que é: qual tipo de ser humano a sociedade quer formar? Ainda mais a sociedade odierna, a sociedade permeada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, a sociedade marcada pela pós-modernidade, a sociedade marcada também pelo vislumbre dessas tecnologias e também no momento de pós-pandemia, né, o momento pós-pandêmico. Então, para refletirmos sobre o problema pedagógico, eu trouxe essa imagem do Calvin e a sua professora. Parece que ele está ali na escola, mas ele está indignado. Ele sentado ali na sua mesa de estudos e ele começa a criar, né, usar da criatividade para extrapolar o momento da sala de aula. Muitas vezes esse momento é tido como enfadonho, como cansativo. Então vejamos o que o Calvin diz no primeiro quadrinho. Ele começa: o homem do espaço, Spiff, foi sequestrado por alienígenas. E aí ele já se remete na sua imaginação, saindo do espaço de sala de aula, indo para uma prisão onde tem um monstro. E ali se diz: e logo descobrirá por que é levado ao líder. E entende que está prestes a ser sacrificado. E aí imediatamente ele volta do seu devaneio, do seu espaço criativo. E aí a professora já diz, né, ele dá continuidade a seu pensamento, ao Deus do mal que chamam educação. E a professora já diz, né, de forma bem ríspida e rígida, já para o quadro. Vá para o quadro, Calvin. Vá refletir sobre o que você está pensando. Então, esse quadrinho evidencia justamente um aspecto que às vezes se torna, por meio do senso comum, um aspecto negativo, como se a escola fosse enfadonha, como se fosse a repressora da criatividade do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos pensar que a escola foi construída justamente para trazer essa sistematização de conhecimentos e que o aluno deve se desprender. Ou seja, ele deve desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades justamente no meio escolar. Lembrando que a escola não é só você sentar em frente de um professor que vai ali perpassar ou repassar um conteúdo. A escola é muito mais do que isso. A escola é até a hora do recreio, na hora do lanche, onde você se socializa com seus colegas de outras turmas. A escola também são os momentos de brincadeira em sala de aula. A escola é o contato com os professores, com as professoras, com os diretores da escola, com os coordenadores. A escola é uma vivência. Muitos dizem que a escola prepara para a vida, mas não podemos nos esquecer que a escola é a própria vida. Nós passamos boa parte do nosso tempo existencial dentro da escola, desde o processo de alfabetização até os mestrados, doutorados da vida, tendo em vista que a educação é justamente permanente. Ela não acaba, sempre estamos em constante aprendizagem, quer seja no espaço formal, que é da escola, quer seja no espaço não formal e também no espaço informal, que são os ambientes fora da escola. Ou seja, na família, nós aprendemos, na igreja, nas palestras, nos congressos, o ser humano sempre está aprendendo. Então, hoje, nós iremos ver esses tópicos que nos ajudarão a refletir sobre a educação. Primeiro, nós iremos ver uma breve introdução, ou seja, uma problematização, né? O que é o problema pedagógico? Né? O que é um problema? O que é a pedagogia?
Depois nós iremos ver a autonomia da ciência pedagógica e também essa questão da interdisciplinariedade. É necessário entendermos mesmo qual é a definição de pedagogia, é a ciência da educação, é o paidagogos que carregava a criança, né, e esse escravo era uma pessoa muito bem conceituada, muito inteligente, que ensinava também as crianças. Depois nós iremos ver o assunto e a finalidade da pedagogia. Para que serve pedagogia? Ora, nós que passamos por outros cursos, no meu caso a filosofia, nós temos as disciplinas pedagógicas. Dentre elas, a filosofia da educação, que ajuda a repensar de maneira reflexiva, propositiva e aberta sobre os caminhos da educação. Nós temos também a história da educação, nós temos a psicologia da educação, dentre outros componentes, dos quais compõem partes da pedagogia. Então, necessariamente, nós temos também uma formação pedagógica. Para além disso, eu penso que vocês já conhecem muitos também pedagogos, que se formam justamente, especificamente, no campo da pedagogia. Depois, num quarto momento, nós iremos ver os 3 aspectos fundamentais da educação. A educação é isolada, ela serve à sociedade, ela tem aspectos culturais, ela tem aspectos pessoais. Nós iremos ver, então, de forma pormenorizada, esses aspectos dos quais a educação está imbuída. No quinto momento, nós iremos ver a autoeducação e a heteroeducação. Ora, a autoeducação, o aluno está no centro do processo educativo, mas ao mesmo tempo sem a ajuda do professor, sem a ajuda dos pais, sem a ajuda da sociedade, sem a ajuda da comunidade que ele está inserido, ele não desenvolve os aspectos necessários para desenvolver habilidades e competências. Então, o professor acaba sendo um mediador altamente necessário. A heteroeducação é o outro, o outro que me educa, é o papel fundamental do professor que deve direcionar esse aluno a desenvolver as suas diversas potencialidades. Então, o professor ele não vai imprimir no aluno ou colocar numa forma para ele sair assado como se fosse um pão ou um bolo em um formato quadrado ou redondo. Na verdade, o professor vai instigar esse aluno para que ele possa desenvolver a sua autonomia, para que ele possa caminhar pelos seus próprios pés. No sexto e último momento, nós iremos ver sobre o ativismo pedagógico. É uma nova forma de educação que surge por novas necessidades, principalmente da modernidade, onde se desliga daquela educação mais tradicional ou de uma educação clássica, né? A educação clássica da contemplação, da leitura de livros, que é de essencial e fundamental importância, mas não podemos esquecer que a escola e o aluno ele está inserido numa sociedade e ele tem que dar respostas para essa sociedade. Qual tipo de cidadão a escola do século XX, século XXI, quer formar? Mesmo que existam os críticos que digam que nós estamos no século XIX dentro das escolas, enquanto a sociedade já está no século XXI, né, o século das tecnologias digitais de informação e comunicação. Do outro lado, nós temos essa figura do Paulo Freire, um educador brasileiro muito reconhecido de forma internacional, lido por muitos países, né, muitos estudiosos de outros países colocam a figura do Paulo Freire como de essencial importância para o processo educativo, vários e vários textos escritos sobre o Paulo Freire e também livros do próprio Paulo Freire. Já no Brasil, ele não é colocado nas escolas, nós não vemos necessariamente a educação freiriana sendo implantada. Primeiro, porque no processo, quando ele começa a popularizar o seu conhecimento, né, a pedagogia freiriana, que é trazer os aspectos da realidade circuncidante, né, onde as pessoas estão para poder aprender e ler, a ler e a escrever a partir daquilo que nós dominamos no nosso cotidiano, ele aplica isso na EJA, na educação de jovens e adultos. Quando se é pensado uma proposta de educação para todas as escolas e todos os níveis, no Brasil ocorre justamente a ditadura militar, que foi de 1964 até 1985. Então, assim, o Paulo Freire foi exilado e não teve como se proporcionar uma educação efetivamente freiriana nas escolas.
tampouco também discutir com mais clareza e evidência no ensino universitário. Vez por outra, nós vemos citações, obras como a Pedagogia da Autonomia, apenas como uma forma esporádica, a não ser, claro, nos cursos de pedagogia. Mas falo, por assim dizer, pelo curso de filosofia, que não necessariamente nós adentramos no pensamento de Paulo Freire de forma mais profunda ainda. Existe uma profundidade, mas carece, claro, sempre de mais e mais reflexões sobre esse grande pensador brasileiro. Então nós iniciamos com essa célebre pergunta: o que é a pedagogia? Ora, nós temos aí duas imagens, uma imagem aqui à direita, onde tem um aluno chegando, outras pessoas ali abrindo pergaminhos para uma possível leitura e alguém no meio que possivelmente é o professor. Depois, na outra imagem, nós temos uma pessoa com uma toga, né, com essa faixa, na verdade, com uma roupa ilustre, carregando uma criança. Então, na Grécia Antiga, pelo desenvolvimento dos gregos, tanto na medicina, na história, nas artes, no teatro, na filosofia, na matemática, ou seja, em várias áreas do conhecimento, os gregos conseguiram dominar culturalmente diversas outras culturas. A saber, houve um momento da história que os romanos dominaram os gregos, mas dominaram pela força. O exército romano era muito mais forte do que o exército grego e muito mais numeroso. Mas os gregos acabaram dominando os romanos pela oratória, pela retórica, pela arquitetura, pela medicina, pela matemática, ou seja, a cultura grega adentrou no espaço romano de tal forma que até os deuses gregos eram os mesmos deuses romanos. Só mudaram os nomes dos deuses. Por exemplo, o rei dos deuses, que era Zeus para os gregos, passou a ser chamado de Júpiter pelos romanos. Então, os escravos, já que eram povos dominados, eles começaram a cuidar das crianças romanas, a nível de exemplo. Então, os gregos começaram a inserir nesse processo educacional das crianças uma educação, e uma educação muito sistematizada, muito organizada, até de aprender novas línguas, como no caso grego, de se aperfeiçoar a matemática, de aperfeiçoar a arquitetura. Então daí é que vem essa figura, né, paidagogos, que quer dizer escravo, aquele que conduz a criança. Então é uma palavra de origem grega que significa a arte de guiar a criança, e geralmente é usada também como sinônimo de ciência da educação. Então, é necessário organizarmos a educação e uma ciência específica que vai discutir sobre o que é educação e sobre também para que serve a educação. Então, se vem a grande pergunta: o que é a educação? Inicialmente, nós podemos refletir sobre o nosso processo existencial, né? Nós passamos diversos anos, décadas, nas escolas, e aí nós pensamos: o que é a educação? Vem da nossa família? Com certeza. Vem da religião? Vem também. Vem da cultura? Sim. E, consequentemente, vem de um espaço produzido pelo Estado que nós chamamos de escola. Então, a educação é uma exigência fundamental do ser humano, né? Todo ser humano que está inserido em determinada sociedade, ele passa pelo processo educacional. Ei, professor, mas os indígenas não vão à escola. Mas o pajé, né, e a forma cultural indígena organiza aquelas crianças. Elas têm um modo de se comportar, elas têm uma linguagem, elas têm uma cultura, então elas são educadas, né? E aqui nós estamos pensando nas comunidades indígenas primevas, porque se nós formos fazer um estudo mais acurado sobre algumas sociedades indígenas contemporâneas, existe o espaço escolar, onde até vários indígenas vêm para essa sociedade que nós conhecemos, né, a nossa mais comum, adquirem esse estudo formal e voltam para suas comunidades e dão grandes contribuições. A nível de exemplo, eu gostaria de citar o filósofo Daniel Munduruku, que ele sai da sua tribo, faz o curso de filosofia e também se aperfeiçoa na linguística, desenvolve mestrado, doutorado, é reconhecido internacionalmente e tem mais de 40 livros de filosofia publicados. Então, assim nós percebemos que o homem deve aprender dos outros
como exercer as suas capacidades. Ninguém nasce sabendo das coisas. Nós aprendemos a andar, a engatinhar e a andar, a falar, a se vestir, justamente porque observamos e nos é transmitido por meio dos nossos pais e das nossas famílias. Então é um processo educativo. Somente o homem pode e deve educar-se. A nível de exemplo, nós podemos adestrar um cachorro, um papagaio, um animal qualquer, mas eles não vão desenvolver outras habilidades. Apenas o ser humano consegue aprender a falar, mas ao mesmo tempo desenvolver palavras novas, como neologismo, a articular frases totalmente diferenciadas, a aprender a linguagem da matemática, outras línguas possíveis também. Então, percebe-se que somente o homem pode e deve educar-se. Por meio da obra educativa, o homem especializa-se e, consequentemente, individualiza-se, tornando-se um eu. Então, é por meio da educação que também nós temos autoconhecimento. E aí nós vamos conhecendo o que é uma cidade, o que é um bairro, o que é uma família, o que é o nosso próprio nome. Nós vamos tomando consciência do próprio eu a partir dessa individualidade, através dessa especialização trazida justamente por meio da educação. O homem também, o ser humano, adquire a personalidade que, além do mais, está em contínua evolução e maturação. Então, nós não podemos pensar assim, terminei o ensino fundamental, já sei de todas as coisas. Não, terminei o ensino médio, agora eu já sei de tudo. Terminei o ensino superior, agora é que eu sei de tudo. Terminei o doutorado e o pós-doutorado, estou sabendo de tudo. Não, o homem, o ser humano, ele está em constante maturidade, em constante maturação. Outro nível de exemplo muito importante e interessante são os livros. Eu já peguei uns livros que li há 3 anos atrás e hoje comecei a relê-los. E aí percebo num processo de maturação novas coisas que eu vou aprendendo. A gente vai sempre agregando novos conhecimentos. Então o conhecimento é contínuo. Ele não pode ser estático, ele não está estagnado. Ele está em constante evolução. E a partir daí também nós vamos adquirindo a nossa personalidade. Vocês já se perguntaram quem são vocês? Quem sou eu? Qual é o propósito da vida? Lembrando que nós estamos estudando o problema pedagógico a nível filosófico. Então essas reflexões das quais nós podemos fazer cotidianamente, elas foram feitas pelos entes passados e serão feitas também pelos entes futuros, porque é um problema, ele está em aberto. Mas quanto mais nós discutimos sobre esse problema, mais nós adquirimos a nossa personalidade. Ou seja, nós mais nos encontramos cada vez mais e vamos desenvolvendo a autonomia. Assim, eu trago aqui uma frase do La Bertonier, que ele fala o seguinte: existe entre educação e a concepção que se tem da vida uma relação que deveria ser impossível de contestar. Só porque às vezes nós contestamos essa relação entre a educação e a vida. É como se a escola estivesse desconectada dos problemas sociais, dos aspectos de vulnerabilidade do ser humano. Vulnerabilidade não é apenas doença, mas também a miséria, os problemas sociais. Muitas das vezes a escola e a universidade não estão dialogando com o próprio espaço e com a própria cidade que ela está inserida. Então, a concepção que temos de educação depende da concepção que se tem de homem e do seu destino. Então, sempre que se vai fazer um plano de educação e até o projeto político-pedagógico das escolas, o PPP, é sempre justamente procurando uma resposta para essa pergunta. Que tipo de ser humano nós queremos formar? É o ser humano para ser cidadão, para desenvolver habilidades no trabalho? Que tipo de cidadão nós procuramos formar? Lembrando que a educação também não é neutra. A educação está permeada por professores que vêm de diversas regiões, diretores, coordenadores. Não existe uma educação neutra. Existe uma tendência pedagógica que vai atender melhor às necessidades do momento. Portanto, torna-se evidente a necessária relação entre o discurso filosófico e também sobre o discurso da educação. A filosofia sempre propondo novas perguntas, novas indagações e o discurso já formado pelo sistema educacional. A nível de conhecimento, nós tínhamos no Brasil, inicialmente, a educação tradicional,
depois a escola nova, que coloca o aluno como centro do seu processo formativo, depois uma educação tecnicista no período da ditadura militar, de 1964 a 1985, uma educação progressiva trazida pela perspectiva freiriana, e hoje nós somos imbuídos ou destacados a estudar sobre a pedagogia histórico-crítica, que ela é permeada, trazida pelo Demerval Saviani, e tem excelentes autores como o João Gasparim, que fala dessa relação que nós estamos inseridos na sociedade, vamos para a escola, aprendemos o conteúdo, mas devemos voltar para a sociedade que estamos inseridos para darmos novas respostas aos anseios dos novos tempos. Então, a pedagogia, né, gritante do nosso século XXI é justamente essa histórico-crítica. Lembrando e abrindo um parênteses, não é criticar para torcer o nariz e dizer eu não proponho nada, eu não sei de nada. Não, a crítica ela é construtiva. E a pessoa que propõe a crítica, ela também está em processo de maturidade, ela está em pesquisa constante. Por isso que eu sempre ressalto que a escola, ou o nosso ambiente de trabalho, é também um local de experiência. É um laboratório onde nós podemos desenvolver lindas, belas e profundas reflexões. Outro pensador que nos ajuda a entender também sobre a educação é o Lalande. Lalande ele tem um livro chamado Dicionário de Filosofia, um livro em italiano, já traduzido também ao português. E aí quando se pergunta o que é pedagogia, ele traz esse conceito. A pedagogia é, pois, uma teoria prática, isto é, uma teoria que tem por objeto refletir sobre sistemas e procedimentos de educação com o fim de avaliar o seu valor. Com isto, iluminando e dirigindo as ações dos educadores. Então nós vemos que para Lalande, a pedagogia tem esse caráter mais prático. É necessário a teoria, é necessário refletir, é necessário escrever, é necessário contemplar, mas é necessário também essa capacidade prática, por isso que é uma teoria prática. Isto é, uma teoria que tem por objetivo refletir sobre esses sistemas educacionais e procedimentos de educação. Ao mesmo tempo, rompendo com o anacronismo. O que é o anacronismo? É quando eu lanço olhares de valores para hoje, para o passado. Então eu olho lá para a educação tecnicista e digo que lá tudo foi ruim. Opa, não é bem assim. Era um tempo que o Brasil estava em constante desenvolvimento, as fábricas vindo dos Estados Unidos, da Alemanha também, como a Volkswagen, né? O processo de êxodo rural, vários nordestinos da nossa região saindo para ao campo do Sudeste, procurando melhores condições de vida. Então, a educação estava voltada para a técnica, para atender os meios dos quais traziam as necessidades vigentes, necessidades de aprendizagem para a técnica. Então, é necessário contextualizar todos os sistemas educacionais. Cada um deles tem o seu valor e eles estão imbuídos também em um determinado contexto. Não esqueçamos os contextos dos sistemas educacionais. Para tudo, nós temos que contextualizar, senão nós vamos entrar no anacronismo. E ao invés de crescermos e de atingirmos maturidade, nós não avançaremos muito nessa reflexão. Então, primeira coisa, não cair no anacronismo. Avaliar o seu valor, né? Lembrando que todo processo educacional tem o seu valor, e com isto iluminando e dirigindo as ações dos educadores. Então, nós vamos aprendendo cada vez mais em cada situação proposta e é necessário lançarmos luz, né, um olhar para os gigantes. Quem são os gigantes? Já são esses outros educadores que já deixaram grandes experiências a partir da sua prática, escritas nos seus livros. Né? No Brasil, nós temos a Maria Lúcia de Arruda Aranha, no seu livro Filosofia da Educação, e também um livro sobre filosofia da educação do Paulo Giraldelli Júnior, que também traz reflexões importantíssimas sobre o que é a pedagogia, sobre o que é didática, sobre o que é educação. E aí nós vemos algumas perguntas, né? A primeira, por que surgiu a pedagogia? Ora, se ela é a ciência da educação, vamos ver aqui as possíveis respostas para o surgimento da pedagogia. Primeiro, porque foi uma exigência das pessoas e também dos povos por dois motivos. Desde o que o ser humano é ser humano, nós percebemos essa necessidade
de trazer para os seus descendentes uma educação, de ensinar às novas gerações, né, toda uma cultura, todo um modo de ser. Então, o primeiro motivo, porque seria temerário abordar a educação exclusivamente ao instinto e à tradição. Talvez lá nos primórdios da humanidade, né, por meio do instinto, né, da fome, dos nossos desejos, da sede, se passava de geração para geração esse processo educacional. E aí se ia criando uma tradição, né, uma tradição também permeada pelos mitos. Mas com o desenvolver das sociedades, existe também uma possibilidade de sistematização. E é interessante que na área da pedagogia, quem vai sistematizar muito a didática, por exemplo, é lá na Grécia Antiga, e são justamente os sofistas, né, os inimigos de Sócrates. Eles são os melhores professores, então eles vão sistematizar os melhores métodos didáticos para repassar o conteúdo para as famílias mais ricas, mais abastadas da cidade de Atenas. Outra característica, né, outra resposta, é porque o próprio pensamento, procurando explicar a existência do homem e seu compromisso ético, necessariamente teve que se encontrar com a realidade educativa. Então, num processo formal da educação, imaginemos os povos antigos, os egípcios, os persas, os gregos, os romanos, eles tiveram de encontrar um espaço para passar esse conhecimento para as novas gerações, proporcionando assim um ambiente escolar, um ambiente educativo, que lembramos das bibliotecas, né, de Alexandria, também da escola de Atenas, né, da escola do Platão, depois da escola do Aristóteles. Então nós temos aí desde os povos antigos essa necessidade da existência, né, desse compromisso ético que vai se encontrar justamente a partir da realidade educativa. E aí nós percebemos essa característica, a pedagogia e também a interdisciplinariedade. Será que a pedagogia tem que estar isolada? Né? Então percebemos a autonomia da ciência pedagógica e essa interdisciplinariedade. A evolução da cultura contribui para a configuração da pedagogia como ciência autônoma. Então podemos pensar que a pedagogia já nasce nos primeiros núcleos familiares desde a antiguidade, na composição de escola, na sistematização de conteúdo, né, um processo evolutivo, mas ao mesmo tempo ela não está deslocada, ela não está deslocada da história, da geografia, da própria filosofia, por isso que acaba sendo também um problema filosófico, né, porque elas estão ali em constante diálogo. Claro, a pedagogia com suas especificidades e a filosofia também com as suas especificidades, para que não possamos cometer absurdos, né, do pedagogo colocar a mão na filosofia sem ter estudado os grandes clássicos. Isso seria, né, justamente um erro crasso, que às vezes acaba acontecendo, mas por falta justamente de informação e de aprofundamento nos conceitos filosóficos. Nas civilizações antigas, o saber cognoscível se dava pela filosofia, onde havia também a pedagogia. Professor, mas o que é o saber cognoscível? É o saber do conhecimento, né? A própria matemática, com Pitágoras. Então é necessário um método, uma didática, uma pedagogia para se desenvolver e para se transmitir também os cálculos matemáticos, a medicina com Hipócrates, o TESPES, que desenvolve o teatro. Então a pedagogia está em todos os momentos, não diferentemente também da filosofia que vai se rompendo ali com os próprios mitos gregos. E eu coloquei essa imagem para pensarmos também um pouco sobre essa questão da interdisciplinariedade. Porque quanto mais pessoas de olhares distintos e diversos, mais as proposições se tornam cada vez ricas. Como nós vemos ali, né, alguém apontando para uma caixa, e aí alguém está ali teorizando de onde veio esse papel, veio da árvore que foi serrada, etc. O outro já olha para a mesma caixa e está aqui medindo o volume, a densidade, né, esse quadrado, etc. E aí nós temos uma cientista, uma professora que está, opa, mas espera aí, se nós cortarmos, pegarmos uma régua, a caixa vai se desdobrar dessa maneira. E aí nós temos um estudante, um curioso, que está ali, opa, mas essa caixa vai servir muito bem para mim embrulhar um papel de presente nela, para ela ficar mais bonita, para mim colocar um presente dentro, para mim fazer uma caixa de presentes. Então, a interdisciplinariedade é cada um manter, né, aquilo que é de específico seu,
mas dar as suas contribuições. E aí, nessas contribuições, nós percebemos uma riqueza de avaliarmos diversos objetos, né? O biólogo, o historiador, o geômetra, o geógrafo, o filósofo, o matemático, todos podem olhar para o mesmo objeto, mas cada um vai ter um conceito a ser apresentado que vai enriquecer mais o processo cognoscível, ou seja, o processo de abstração, o processo de conhecimento da realidade. Na antiguidade, vemos que a pedagogia era considerada como parte da política, a qual, por sua vez, era vista como ramo da filosofia moral. Lá na antiguidade, com o surgimento e desenvolvimento da polis, né, polis eram as cidades, e as cidades elas devem se organizar, né, escolher os seus governantes, escolher as pessoas que vão administrar a educação, a saúde, a economia e etc. Então nós percebemos que a pedagogia ela já está presente ali, principalmente na formação das escolas. Por isso que eu destaco a ação dos sofistas. Os sofistas eram excelentes pedagogos e eles tinham muita didática. O grande problema, né, o Sócrates que vai criticar os sofistas, é justamente pela forma como é que eles utilizavam essa pedagogia, essa didática, né, que era distorcer a verdade. Mas como eles faziam muito bem, né, eles tinham uma didática muito excelente. O ideal da educação dos gregos e dos romanos era a formação desse homem e do cidadão. Né, o homem preparado para a guerra, o homem preparado para todos os desafios e o cidadão que estava ali compromissado com toda a realidade social, não apenas pagar os impostos, mas contribuir para o desenvolvimento amplo da polis, da cidade. E aqui eu trouxe o livro da Política, do Aristóteles, que ele nos diz o seguinte: é clara a necessidade que a educação seja uma só e idêntica para todos, e que ela seja confiada aos cuidados do Estado e não aos particulares. Então, na visão do Aristóteles, o Estado deveria fornecer uma educação de privilégio, a melhor educação possível. Não era necessário escolas particulares. A educação do Estado deveria ser a melhor possível, de dar uma melhor carga horária, também de melhores conteúdos, de conteúdos mais próximos da realidade social e uma educação ampla. Os gregos eles pensavam numa educação holística, que contemplava o todo, e não apenas uma particularidade, vamos formar um matemático, por exemplo, não. É alguém que vai pensar em todo o complexo social e que está preparado para todas as adversidades. Por isso que o processo educacional deveria ser fornecido justamente pela gestão pública, pelo Estado. Na Idade Média, a filosofia foi absorvida pela teologia, principalmente o nascimento do cristianismo, o desenvolvimento das populações cristãs, né, a fragmentação do Estado romano, do Império Romano em 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano. Vai haver essa fragmentação da sociedade e um ponto unificador de um feudo para outro é justamente o cristianismo. Então a filosofia ela vai ser uma serva, vai ser uma escrava da teologia. Não diferentemente a pedagogia, ela vai atender também aos processos teológicos. Então a pedagogia deixa de fazer parte da política e torna-se um capítulo da moral teológica durante a Idade Média, as regras morais, a ética, né, o passo a passo para ser um cristão, um cidadão cristão. Então a pedagogia vai se desvinculando dessa característica política. Busca-se o perfeito cidadão, né, o perfeito cidadão moral, santo, né? Por isso que até nas imagens da Idade Média nós vemos aquelas pessoas com as auréolas, né, em cima da sua cabeça, a representação da santidade, algo intocável. É uma visão essencialista do homem, ou seja, uma visão essencial do que o homem deveria ser, aquilo que ele deve se tornar, os princípios éticos, morais, e não necessariamente partindo de uma realidade, né? Lembrando que o homem é um homem por completo. Então, por ser por completo, ele também tem os seus erros, as suas vicissitudes. Mas na Idade Média se busca esse homem virtuoso, né? A partir da criação, a partir da moralidade e a partir também do aspecto da santidade. Nós temos essa imagem, né, do professor lendo para os seus alunos, eles ali prestando atenção no professor, abrindo seus livros, e algum ou outro tem aquele sinal da Idade Média, dos franciscanos, que é a tonsura, né, que é onde raspava-se a metade da cabeça, né, e deixava só o resto do cabelo,
como um sinal também de cristandade, né, de ser cristão, de seguir os princípios morais e éticos desse tempo. Então, nesse período, a pedagogia está se desvinculando da política e está agora direcionando o ser humano para a perfeição, para a moralidade, né, para a questão da santidade trazida pela Idade Média, pelo cristianismo na Idade Medieval. Com o Iluminismo e o Renascimento, o ideal é formar o homem culto. Então, a partir das grandes navegações, né, 1500, 1498, nós temos aí as grandes navegações, as grandes transformações, a burguesia, que vai se deslocando também dos centros da monarquia e, consequentemente, do cristianismo católico. Nós temos esse humanismo e um renascimento. Ei, professor, mas o que é o renascimento? É trazer de volta, é renascer as ideias de Aristóteles, o pensamento romano, né? Os antigos, eles agora renascem na cultura europeia. Dessa maneira se forma também, se percebe uma mudança no caráter pedagógico. Os estudos filosóficos se aprofundam, influenciando também a pedagogia, que reconhece cada vez mais a exigência de uma colocação de caráter filosófico. Então a filosofia ganha a sua autonomia perdida, porque na Idade Média ela era uma serva da teologia, agora ela ganha essa autonomia de buscar novas formas no processo educacional, político, ético, moral. Então nós temos agora uma característica peculiar, né? Uma nova mudança, tanto na sociedade, consequentemente se muda a concepção de ser humano que se quer formar, é um ser humano mais autônomo, não necessariamente ligado à religião, né? Nós não estamos falando aqui que eles queriam formar pessoas ateias, muito pelo contrário, tem vários filósofos que refletem sobre a religião. O que eles estão questionando aqui e colocando em evidência é a autonomia, que essa autonomia ela foi obscurecida durante a Idade Média. No século XX, a afirmação das ciências positivas está influenciando também o campo pedagógico, principalmente quando se destaca a física, a química, a biologia. Essas ciências positivas elas vão dar arcabouço até para a concretização das ciências ditas humanas, como a sociologia, a nível de exemplo. E aqui nós temos um estudante, né, provavelmente desse ciclo do Renascimento, do humanismo, e ele não está mais nem se preocupado com portar-se, né, o ético, o moral, visto lá na Idade Média, mas ele está aqui desenvolvendo uma autonomia, ele coloca um pé em cima da cadeira, né, mas ele busca também esse conhecimento através dos livros, né, e ele vai, a partir das investigações científicas trazidas pelo Renascimento, pelo humanismo, desenvolvendo a sua autonomia. Se a pedagogia visa essencialmente ao homem, é necessária uma contribuição de todas as ciências. Contudo, nem por isso ela deve ser considerada uma síntese ou um agregado de ciências, né? É espantoso que na formação dos pedagogos a educação ela deve ser contínua e eles devem estar abertos também para as novas possibilidades e necessidades de cada tempo presente. E muitas das vezes nós levantamos por um senso comum como se os pedagogos fossem aqueles que estão carregados de um aglomerado de ciências, como se eles soubessem de história, de filosofia, de matemática, de física, de química, embora eles sejam aptos para dar algumas disciplinas no ensino fundamental. Na física é só no ensino médio. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que existe a especificidade de cada área do conhecimento. O historiador ele não é um pedagogo, embora ele estudou as disciplinas pedagógicas, principalmente na licenciatura. E o pedagogo deve estar sempre aberto a novas possibilidades. Não adianta nada ele fazer um mestrado, por exemplo, ele não se abrir para os novos conhecimentos e para as leituras contemporâneas, porque senão ele volta com o diploma na mão, mas tão atrasado, né, ou insuficiente como entrou anteriormente. E aí nós temos o Milley, que ele traz essa frase, um amontoado mais ou menos incoerente de receitas, né? O pedagogo, por ter essa função, ou justamente essa característica desafiadora, nós não podemos pensar, ele sabe de tudo. Não, ele sabe de algumas coisas, né? E ele se especializou em algum determinado ponto. É necessário levantarmos reflexões e discutirmos cada vez mais
o processo educacional, porque senão a gente cai nesse erro crasso, né, de chamar os pedagogos de um amontoado mais ou menos incoerente de receitas, né? Então, percebemos essa característica. É de fundamental importância a sua existência e é de fundamental importância que o mesmo se abra cada vez mais para os estudos, né? Os estudos da pesquisa empírica, partindo para a sua realidade social, né? Para que ele não fique também só o pedagogo de gabinete, né? Trancado, lendo, fazendo suas leituras, e também não fique só na teoria ou na prática pela prática, né? Sem nenhuma contribuição realmente social. Então, a pedagogia que possui o âmbito específico, né, e aí que âmbito específico é esse? É a educação do homem. Né? O pedagogo ele está justamente preocupado com a educação do ser humano. Ciências que possibilitam o pressuposto necessário para a pedagogia, né? Então o pedagogo ele deve ter esse olhar atento para essas outras ciências que possibilitaram esse cenário de da pedagogia crescer cada vez mais, são justamente a psicologia, né? O estudo da psique, da mente do homem, né? O próprio Aristóteles dá essas contribuições também. A antropologia, ou seja, logia, estudo do antropos, do próprio homem, né? O antropólogo, ele sai do seu local, ele vislumbra outra realidade e ele traz novas informações sobre o comportamento de outros seres humanos, né? Em outras realidades culturais, né? De seres humanos em outras realidades culturais, como indígenas, por exemplo, comunidades africanas e etc., chineses, japoneses e por aí vai. Também a ética, né? A ética como uma reflexão da norma ou reflexão da moral. Às vezes existe muito essa característica também trazida pelo senso comum, como se a ética fosse uma ditadora de comportamentos. Muito pelo contrário, é uma reflexão sobre a moralidade. E aí nós temos diferentes e diversos autores que refletem muito sobre a ética. Né? Um deles é o Pegoraro, do qual, né, eu tenho assim, uma afinidade, uma leitura um pouco mais aprofundada sobre esse autor. Depois percebemos que a pedagogia precisa muito da biologia, né, os aspectos biológicos e também da sociologia. Não confundamos também o pedagogo, ele não conhece muito profundamente o que é sociologia, talvez num conceito bem positivista, mas é necessário elencarmos Norbert Elias, Goffman, tantos outros autores que trouxeram novidades para o aspecto da sociologia. Por isso que é importante o profissional da área, porque ele vai ter mais clareza, evidência e profundidade sobre aquilo que ele se propõe a estudar. Então, ao considerar o ser humano em sua evolução para uma maturação físico-biológica, psicológica e social, enfrentam problemas e adquirem conhecimentos que são de capital importância e também de colaboração para a obra educativa. Então, o pedagogo ele carece cada vez mais de estudar e de se atualizar nas suas leituras, principalmente nesses campos, né, da psicologia, da antropologia, da ética, da biologia e da própria sociologia. A pedagogia é uma ciência autônoma, embora requerendo um aporte interdisciplinar. Então, o pedagogo ele tem a sua autonomia, ou a pedagoga, mas ele tem que ter esse olhar, né, de interdisciplinariedade. Não é dizer que as outras ciências são melhores, ou a pedagogia é a melhor de todas, mas é olhar para o mesmo objeto, dando evidência e clareza para um aprofundamento sobre aquilo que é estudado a partir de diversos olhares. Ser interdisciplinar não quer dizer perder-se, mas é manter a sua individualidade, posicionando-se também com o seu olhar específico. Entre todas as disciplinas, a filosofia é aquela que dá maior contribuição à constituição da ciência pedagógica, porque a filosofia é a mais desafiadora. Ela é quem vai questionar mesmo, de fato, a ação pedagógica, quem vai colocar o dedo na ferida e também quem vai trazer cada vez contribuições mais assertivas, no sentido também de leituras. É muito interessante porque a própria disciplina, né, ou conteúdo filosófico, ele carece da história da filosofia e também de fundamental importância adentrar nos clássicos da filosofia. Às vezes o pedagogo no seu curso de graduação ele não teve a possibilidade de ler os clássicos da filosofia, porque o interesse da pedagogia era outro, né? Então ele vai justamente ler quem são os pedagogos passados, ou então Comênios, né, o pai da didática.
Enquanto isso, o filósofo em si vai ler as grandes obras, como a Política, do Aristóteles, que já foi colocado nos slides anteriores, a República, do Platão, as Confissões de Santo Agostinho, o discurso do método, do próprio Descartes, Para Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Então, o filósofo ele vai ter uma consistência mais específica, porque faz parte da sua vida, né, de filósofo, de estudante, de ter contato com essas obras específicas. E isso vai ajudar muito na profundidade sobre as questões da pedagogia. Então, duas posições opostas no que diz respeito às relações entre pedagogia e filosofia, né? Já que o filósofo incomoda muito, ele não vai ser jamais bem visto pelo pedagogo, né? Então, primeiro nós temos aquela que identifica as duas ciências, considerando a pedagogia como um mero apêndice da filosofia, né? Como se fosse assim, tivesse de escanteio a pedagogia, o mais importante é a filosofia. De outro lado, aquela que, pelo contrário, nega qualquer discurso filosófico no âmbito da pedagogia. Essa é mais radical, então é apenas a pedagogia pela pedagogia que vai dar todas as respostas possíveis. E aí vai descaracterizar justamente a filosofia ou a sociologia. E aí nós temos uma conclusão para isso, né, dessas duas prerrogativas, né, dessas duas assertivas contrárias. Conclui-se que toda corrente filosófica tira dos seus princípios uma pedagogia própria e toda pedagogia tem como fundamento uma determinada postura filosófica. Então não tem como sair desse emaranhado, né? Toda corrente filosófica ela vai precisar de aspectos pedagógicos para poder construir de forma mais clara também o seu pensamento. E também toda pedagogia tem como um fundamento uma determinada filosofia. Por quê? Porque nós falamos não de filosofia única, mas de filosofias, diversas correntes filosóficas. O próprio Paulo Freire ele bebe, por exemplo, do Kant. Kant é um grande filósofo, né, que nasce na Prússia. Então, e de outros pensadores. Então, o pedagogo ele bebe na filosofia, assim como o filósofo carece também do aporte metodológico trazido pela pedagogia. Assunto e finalidade da pedagogia. O moderno pensamento pedagógico acabou cunhando essa expressão, revolução copernicana da educação. Por quê? O Copérnico ele revoluciona a forma de se ver o mundo porque ele diz que não é mais a Terra que é o centro do universo, mas sim o Sol. E até então pensava-se que era a Terra o centro do universo, né, o chamado geocentrismo, porque se dizia que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ora, nada mais justo concluir que quem está então no centro é o homem. Então, logo, se o homem está na Terra, a Terra deve ser o centro do universo. O Copérnico, ao observar justamente os planetas, né, através dos aparatos, a luneta vai sendo aperfeiçoada pelo Galileu posteriormente, o Copérnico ele conclui que não, o sistema correto é o heliocentrismo, ou seja, é o Sol que está no centro do universo e não necessariamente a Terra. A pedagogia também ela vai tirar de eixo, né, os enfoques educacionais e aí se fala muito dessa revolução copernicana da educação. E aí, claro, nós nos perguntamos o que significa a revolução copernicana da educação. No campo pedagógico, não é mais o professor no eixo da ação educativa, mas o aluno, a cujas exigências o professor deve adaptar-se, procurando conhecê-las e fazendo de tal modo que ele se autopromova. Então, não é o professor, o detentor de conhecimento, que vai formar o aluno dentro de uma forma. Muito pelo contrário, o professor vai procurar métodos e estratégias necessárias para que o aluno possa desenvolver as suas potencialidades. E muitas das vezes nós vemos alunos que têm assim habilidades extravagantes. Eles desenham muito bem, eles fazem sínteses de filmes ou de séries que eles assistem nas redes sociais, na Netflix, em tantos ambientes. Eles têm uma capacidade musical muito interessante, alunos que tocam violão, guitarra, outros instrumentos musicais. Então, as habilidades são diversas. Dessa maneira, o professor tem que ter a sensibilidade de mudar as suas práticas pedagógicas dentro do contexto social que ele está inserido para promover a educação do aluno. Por isso que nós falamos dessa revolução copernicana na educação. Um ator é
O ator e autor primário do processo educativo é a própria criança. E aí nós chamamos isso de puerocentrismo, né? Puer, do latim, quer dizer criança. Centrismo, né? Centro. A criança agora é o centro do processo educativo. Claro que a criança tem que ter os aspectos internos e externos, ela tem que querer aprender. Então é necessário fazer essa motivação. A motivação é dada apenas pelo professor? Não, a escola é um conjunto, é um sistema educacional montado para favorecer o desenvolvimento da criança, né? Seria um absurdo apenas culpar os professores por causa de um desenvolvimento educacional que não deu certo, mas nos atentarmos para um processo de construção do conhecimento e também a organização escolar, com coordenadores, diretores, merendeiras, professores, os próprios alunos e etc. O sujeito da educação é, por conseguinte, o próprio educando como um ser ativo, pessoal e original. Então, o próprio educando ele está ali em atividade, é um ser pessoal, ele não vai repetir o que o professor disse e nem o que os seus coleguinhas estão dizendo, mas ele está ali procurando ser autônomo, né, desenvolvendo as suas habilidades. Por educando, não se deve entender exclusivamente o menino, o adolescente, o jovem, mas o ser humano, pois a educação não possui nunca fim nem limite de idade, mas continua pela vida toda. A educação ela é permanente. Nessa figura nós temos a professora e as crianças sendo educadas, mas ao mesmo tempo é perceber que todas as pessoas de todas as idades estão em processo educativo. Quantas notícias nós já não vimos de pessoas de 70, 80, 90 anos realizaram seu sonho de se graduar, por exemplo, ou de terminar o ensino médio, porque na realidade social que ela vivia no tempo de juventude, o acesso às escolas era muito difícil. No entanto, que quando se passava no vestibular, as pessoas raspavam suas cabeças, porque era muito difícil, era um momento de comemoração extraordinário a entrada no vestibular nas universidades. Depois nós temos esse processo de popularização do ensino, e aí nós temos também essa característica de adentramento nas escolas e nas universidades. E também aqueles que se formaram devem estar numa formação contínua. A educação ela permanece por toda a vida. Né? Existem professores excelentes que eu fico maravilhado quando eles dizem, por exemplo, né, muitas outras coisas eles dizem, mas dizem, por exemplo, que eles começou o ano leem a mesma obra, né? Leu a República do Platão mais uma vez, né, a nível de exemplo. Por quê? Sempre se tem algo a aprender. Né? Até nos cursos que nós vimos, nós não conseguimos absorver tudo. O conhecimento ele deve ser dado de forma gradual e o ser que está aprendendo ele tem que estar aberto para a possibilidade de novas experiências e contato até com os mesmos livros. Como já havia falado para vocês, tem livros que eu estou relendo e estou aprendendo cada vez mais com essas leituras que eu já fiz até desde a minha graduação. Então, a educação é constante, a educação é permanente e ela não deve ser pensada apenas para o menino, a menina, o adolescente, né, do ensino fundamental, ensino médio, e nem do graduando. Aqueles que já têm o seu doutorado e pós-doutorado, eles estão em constante pesquisa, em constante movimentação. Tem até doutores fazendo outro doutorado, fazendo outra graduação, estão se especializando e procurando sempre cada vez mais conhecimento. Claro que aqui eu abro um parênteses, a educação não está apenas nos meios educacionais, escola, universidades, a educação é vida. A educação está com a nossa família, na nossa cultura, e está em todos os lugares que nós estamos inseridos. Nós somos seres culturais. E aí nós passamos para essa parte muito significativa, que é justamente refletir sobre os três aspectos fundamentais da educação. Quando nós pensamos em educação, nós pensamos na sua essência, nos seus aspectos de fundamento. Então, do ponto de vista teórico e também científico, a educação apresenta esses três aspectos fundamentais: a educação pessoal, a educação social e a educação cultural. E aqui nós temos um jovem
né, pensando nessa educação holística, ele joga bola, ele estuda, ele aprende química, ele aprende a ler e a escrever, como tem o ABC, ele aprende a fazer matemática, cálculos, os números, ele se conecta com outras pessoas, ele desenvolve projetos. Então a educação ela deve ser pensada nesse campo holístico, integral do ser humano. O primeiro aspecto fundamental, então, é esse aspecto pessoal, porque o educando é uma pessoa e não uma coisa ou um objeto. Ele é um sujeito dotado de atividade, de personalidade, de criatividade. Como havia colocado para vocês, os alunos que entram na escola e desenham muito bem. Provavelmente eles nem aprenderam com professores de arte a fazer aqueles desenhos de mangá, né, o do Goku, por exemplo, que nós encontramos no caderno dos alunos. E aí nós nos perguntamos de onde vem essa habilidade, como é que eles desenvolveram essa criatividade para as paródias, para as músicas, para a dança, para o canto, para a arte, etc. A educação deve promover, ou melhor, fazer com que os indivíduos se autopromovam. Né? Ninguém vai empurrar para o conhecimento, não. Vamos elaborar estratégias e meios para que essas habilidades sejam cada vez mais reconhecidas pelo ambiente escolar, sejam problematizadas pelo ambiente escolar, sejam reconhecidas também por esse ambiente e que ele possa se autopromover. Né? Não é que o professor vai ser um eterno professor, o professor é um eterno aprendiz. E o aluno ele vai aprendendo também com as experiências que ele vai fazendo na escola. Né? As experiências de projetos culturais, as experiências em aulas, em seminários e etc. O verdadeiro educador não comunica a verdade, mas coloca o educando em condições de encontrar a resposta por si só. Então, é interessante essa fomentação do educador como aquele que é justamente um mediador no processo, e ao ser um mediador, ele vai propondo desafios. Por isso, quando se pergunta o que é a educação para você, muitas das vezes eu coloco, é um desafio. Nos desafios, nós vamos superando cada etapa. Assim como nós jogamos videogame, né? Cada etapa é superada, nós passamos para um nível com mais dificuldades, com mais desafios. A educação é a autopromoção de personalidade do sujeito que se educa. Então, é um galgar, é um caminhar. Nós vamos procurando cada vez mais entender as coisas, compreender, ajustar os nossos raciocínios, problematizá-los, sistematizá-los. E outra questão, desenvolver a nossa personalidade. Né? Quem é o sujeito educado? Ah, fulano de tal, que tem uma boa oratória, que explica muito bem. Ora, nem sempre foi assim. Ele foi caminhando, muitas vezes ele é o frio na barriga, os primeiros seminários lá no ensino fundamental, e ele vai aprendendo cada vez mais, então ele vai se autopromovendo. A escola, os professores, os amigos vão fazendo essa autopromoção do próprio indivíduo, né, da própria pessoa. Depois nós temos esse fundamento que é chamado de social, seja tanto como fato como objetivo, né? Seja tanto como fato e como objetivo. Como fato, porque a educação é um acontecimento eminentemente interpessoal e social, pois envolve pelo menos duas pessoas. Né? Nós temos o educando e o educador. Então é um fato. A educação é escola, professores, alunos, coordenação, diretores, etc. E também como objetivo, porque entre as finalidades primeiras, a que a obra educativa propõe, está incluída a de fazer-nos conhecer os outros, e habituar-nos a conviver com todos. Então, a escola não é apenas o fato, escola, mas também uma convivência. Ali eu vou conhecer pessoas que moram em outras localidades, que às vezes foram transferidas de outras escolas, os grupinhos que eu vou formando ali, que eu tenho tiro brincadeiras, a forma de me expressar até muda também na hora do recreio, nos corredores da escola, nas mensagens secretas, no currículo oculto que acontece dentro da própria escola. Então, tem esse valor justamente objetivo. O fato, né, a relação educador-educando, e o objetivo, que são as possibilidades de socialização com seus colegas, com professores, com os diretores, com a escola como um todo. E aí nós trazemos essa frase do Perus, que nos diz o seguinte: a educação socializa o individual, pois a nossa vida pessoal explica-se em uma vida social. Certamente pode haver uma vida social que, no máximo, ignora ou sufoca a vida pessoal. E isto que deve ser evitado, né? Não é sufocar a nossa vida pessoal,
mas é justamente entrarmos em contato com o outro para adquirirmos a nossa autonomia, a nossa personalidade. O fim primeiro da educação é obtido agindo sobre cada sujeito e não sobre o grupo. Então, na mesma aula de história, por exemplo, ao falar de história do Brasil, cada pessoa tem a sua imaginação sobre aquele dado histórico, tem a sua sensibilidade, tem a sua percepção. Alguns vão entender de forma mais rápida, outros vão precisar de outras formas didáticas, explicativas. Então percebemos que numa sala de aula o mundo é heterogêneo. Até entre o corpo dos professores. Os professores são heterogêneos, eles não são uma massa homogênea que todo mundo pensa igual. Não, cada um tem o seu ritmo, a sua forma de aprendizagem, a sua didática, a sua compreensão de mundo. O grupo desenvolve na educação do indivíduo, né? Então, a partir da socialização no grupo, nas conversas de grupo, nos seminários apresentados, na vivência escolar, cada um vai desenvolvendo a sua individualidade. E aí isso é muito interessante, porque não é formar massas sem nome, né? São formados sujeitos, indivíduos que têm nome, que têm conhecimento, que têm sonhos, que têm desejos, que têm vontades, né, de serem professores, médicos, engenheiros, de dar a sua contribuição social também. E o outro aspecto fundamental da educação é justamente a cultura, né, esse aspecto cultural. E aí nós trazemos a frase do Agassiz, que ele diz o seguinte: porque a educação transmite a pessoa os valores culturais elaborados pela humanidade, no decurso de gerações, transformando em ser inculto num ser que pode contribuir para o progresso da civilização no qual nasceu. Né? Inculto no sentido de que nós nascemos sem saber uma língua, sem sabermos nos vestir, sem sabermos nos portar, e nós vamos aprendendo com a família, depois com a escola, com as instituições. Então tem esse aspecto cultural que nós devemos às instituições. Né? Às vezes nós aprendemos até de uma forma que nós nem sabemos que estamos aprendendo. E aí quando terminamos o ensino médio, percebemos, a nível de exemplo, basta procurar alguém que não fez o ensino médio. E aí você vai ver que você que pensa que não aprendeu nada, né, ou que aprendeu pouca coisa, você aprendeu muito durante os 3 anos ali do ensino médio. Né? Então nós temos uma falsa percepção de que não aprendemos ou aprendemos pouca coisa. Mas basta compararmos as pessoas que não tiveram acesso à educação, né, à educação escolar. E aí veremos um salto, né, justamente no ler, no escrever, no se posicionar, né, no desenvolver habilidades, em ser mais destemido, né, tira-se até a timidez, principalmente nas feiras culturais, também nos seminários, nas provas orais, etc. E aqui nós temos uma imagem, né? Lá na antiguidade, primeiro, um homem das cavernas batendo na pedra, depois, com o desenvolvimento do ferro, para fazer uma lança, uma espada, também está batendo ali no ferro. Passa-se o tempo, e aí agora ele está forjando, parece uma arma, uma espada, e bate-se de novo na espada. Lá na Idade Média, né, com os cavaleiros medievais, vai também batendo ali em alguma coisa com aquela ferramenta, e também tem uma lança. Depois, na Idade Moderna, ele está ali batendo também em alguma outra coisa, em algum outro objeto. E agora, nós contemporâneos, que temos a necessidade de termos computadores, né, ou celulares, ou notebooks, etc., nós estamos da mesma forma ali nesse avanço cultural, a tecla, né, teclando com os dedos. Esses 3 aspectos da educação são integrantes, visto que formar a personalidade do sujeito significa promover a sociabilidade, e transmitindo cultura e civilização, a educação, faz com que o sujeito participe do progresso da própria humanidade. Então, as novas gerações que vão tendo acesso com as instituições, com as escolas, com as tecnologias, mesmo que pareça ser de forma menor, né, ou não ampliada, mas quando nós vamos estudar o progresso, né, as mudanças de geração para geração, nós percebemos o avanço, né, um progresso de uma continuidade das instituições, da própria sociedade em si. E ali nós temos um livro aberto, uma pessoa mesclada por diversas possibilidades, né? Tem um navio, tem os prédios,
tem alguém caminhando, tem um notebook, tem um gráfico, tem um avião, tem o sol, tem um mundo a ser explorado. Então, a educação, partindo desses três fundamentos, busca justamente o aspecto de sociabilidade. É ali na escola que você também vai aprender as suas habilidades e vai se empolgar nos seus sonhos. Opa, eu quero morar nos Estados Unidos, então eu vou aprender aqui inglês, espanhol para morar na Espanha, por exemplo. Desenvolver as habilidades de matemática, eu quero fazer doutorado em matemática, então por meio do ensino fundamental, ensino médio, você vai cada vez mais desenvolvendo diversas habilidades possíveis. E aí nós nos perguntamos, então, qual é a finalidade da educação? Ora, se nós vimos os fundamentos, os fundamentos são para a sociabilidade, é interessante, pertinente perguntar qual é a finalidade da educação. Em primeiro lugar, na realização da personalidade, entendida como a afirmação da individualidade e originalidade de cada um, mais uma vez ressaltando que não é para fazer uma massa de estudantes que estão ali aptos para resolver apenas problemas técnicos possíveis, né, apresentados ali em provas, por exemplo, mas é justamente para desenvolver a individualidade. Da escola sairão excelentes desenhistas, atores de teatro, diretores de filmes, literários, matemáticos, então é uma gama de possibilidades. E mesmo que se saiam 10 historiadores, cada historiador vai estudar uma parte específica. Ah, eu quero estudar a minha comunidade, mas eu sou um historiador mais positivista, então vou estudar aqui o aspecto econômico. Aí o outro, não, eu quero estudar a cultura, o Bumba Meu Boi, o Reisado, né, os aspectos culturais. Aí o outro historiador, mas eu quero estudar a história e literatura, né, os meus avós que faziam poesia, bisavós, as cartas que eram escrevidas pelas pessoas mais antigas da própria comunidade que sabiam ler um pouco. Então eu vou para esse aspecto mais de literatura e história. Então, é desenvolver a individualidade de cada um. Não é forjar o ser humano, né, como se ele fosse apenas mais um tijolo do muro. E, em segundo lugar, na capacidade de participação da vida social. Então, todas as pessoas que estão se formando na escola, né, nessa educação formal, ele tem que devolver para a sociedade aquilo que ele recebeu. No sentido, por exemplo, o professor, quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Então, ele tem paixão, ele tem desejo, ele tem vontade de ser um excelente professor, para superar apenas o inimigo. Qual é o inimigo? Ele mesmo, né? Então, nós vamos nos superando. O Ricardo, o professor de ontem, já não é o professor de hoje, ele vai melhorando cada vez mais. Ele está num processo contínuo de aprendizagem e também de novas descobertas, porque a educação ela não é fechada em si mesma, e ele vai participando da vida social e também desenvolvendo a sua individualidade. A autoeducação e a heteroeducação, né? Como já foi salientado, a autoeducação, você mesmo se autopromover, né? O aluno ter essa autonomia, e a heteroeducação, a necessidade do outro, né? E no caso, o professor mediador. Então, primeiro, a heteroeducação fundamenta-se no pressuposto de que as estruturas concretas da civilização atual, ou seja, social, políticas, econômicas, morais e religiosas, impõem adaptar a criança de tal modo que, quando adulto, possa facilmente integrar-se nelas, pelo que uma educação considerada válida se forma bem-sucedida ao adaptar o homem à ordem estabelecida, tida como absoluta, seja a classe social, a igreja ou o Estado. Nessa questão fechada da heteroeducação é perceber assim, nós nascemos, mas quando nascemos já existe a escola, já existem as instituições, já existe a sociedade, então nós vamos nos adaptando àquilo que já é existente, àquilo que já é maior do que nós, né? Porque morreremos e o Estado, a igreja vai permanecer. Nascemos, já tinha o Estado e a igreja. Então, nessa característica um pouco mais fechada, nós vemos essa crítica, onde nós temos ali o educador, né, heteroeducação. Ele diz o seguinte, não disse? A escola não é lugar dessas coisas. Ele abre a cabecinha do aluno e vê que ali no aluno tem ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais. E aí ele, nessa visão que as instituições já existem,
e o Estado já existe como maior do que o ser humano, esse educador vai dizer, opa, a escola não é lugar para essas coisas não, né? Vai aprender isso em outros lugares, aqui você vai aprender apenas as regras do Estado e das instituições, né? As regras fixas, as regras fechadas. No segundo modelo, nós temos a autoeducação, que visa assegurar, dentro do possível, o desenvolvimento harmonioso das diversas tendências e capacidades presentes na criança, sem invocar os ideais pré-existentes. Então, nessa autoeducação, nós temos um papel do aluno como aquele que vai desenvolver a sua individualidade. E aí nós nos perguntamos, qual é o correto? É a heteroeducação ou é a autoeducação, aquele que não precisa necessariamente do professor? E aí nós percebemos que nessa autoeducação é a educação que recusa toda intervenção autoritária externa e deixa a espontaneidade natural da criança desenvolver as suas forças naturais biopsíquicas. E nós trazemos essa reflexão a partir daquele vídeo The Wall, né, do outro lado do muro do Pink Floyd, é uma música do Pink Floyd, um videoclipe, onde um professor autoritário ele reprime a criança que está escrevendo poesias. E aqui nós lembramos lá do Calvin, lá no início da nossa discussão, o Calvin criando os seus monstros ali, e a professora reprime a sua criatividade. Então nós percebemos que nesse caso a heteroeducação traria um mal, porque está reprimindo as crianças de desenharem, de pintarem, de desenvolverem arte, de fazerem poesias, de criar um grêmio estudantil, de desenvolver a sua autonomia, de propor, de repropor. Então, dessa maneira, nós percebemos que a autoeducação seria um processo viável. Mas nós nos esquecemos de um detalhe. Nem todos os professores são assim. A própria pedagogia histórico-crítica exige que o professor saia desse paradigma de autoritarismo. Né? Autoridade não é autoritarismo. Né? Você ter autoridade, domínio de conteúdo e saber colocar em evidência as necessidades da sala de aula, diferentemente do autoritarismo, que se impõe como uma regra, né, inquebrantável, que não pode ser repensada, como se aquela pessoa fosse o detentor de todo o conhecimento, que é o que acontece no vídeo. O professor ele pega a palmatória, bate na mão do menino e ele reprime justamente a sua capacidade poética. Claro que o Pink Floyd ele vai colocando uma característica muito radical de destruir a escola, porque o próprio Pink Floyd, ou seja, os próprios músicos, precisaram das escolas de música, precisaram da educação formal para poder escrever as suas letras e etc. Então é fazer essa dosagem. E aí nós nos perguntamos qual é o modelo correto? É a heteroeducação que precisa do professor ou é a autoeducação que o aluno vai desenvolvendo a sua autonomia? E aí, claro, né, tá aí, qual é a opção de educação correta? Então, nós podemos perceber nessa análise que são as duas. Ora, quantos professores já não nos motivaram na nossa vida? Eu tive excelentes professores de história, de filosofia, que me motivam até hoje. Eu lembro daquelas aulas maravilhosas daqueles professores. Então, no processo de heteroeducação, existem professores fascinantes. Tem até um livro chamado Professores e Professauros, né? Infelizmente, nós temos os professauros que nós aprendemos a não ser como eles, né? Ser justamente o contrário desses professauros. Mas tem professores assim magnânimes, que deram um impulso até nas nossas escolhas de vida. Então a opção são as duas. A autêntica educação deve ser a autoeducação, porque não é conceberem uma maturação integral, insciente e destituída de esforço pessoal. O aluno precisa querer, né? Pode ter a melhor escola, o melhor grupo de professores, pode ser, né, tudo na alta tecnologia, mas se o aluno cruza os seus braços e diz eu não quero aprender, ele não vai aprender. Então precisa-se das motivações internas. E além disso deve ser a heteroeducação, que eu chamo de motivações externas, né? A própria escola, os professores, o desejo de aprender. Então, porque a presença do professor não é só desejável, mas também é necessário. O professor ele está ali para contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Ele sempre cada vez mais aprendendo com novas técnicas e novas formas de se ensinar, e o aluno cada vez mais atento ao desenvolvimento, né, seu pessoal.
intelectivo. Então, a opção correta são as duas, a autoeducação e a heteroeducação. O grande problema é que o senso comum às vezes coloca só os aspectos negativos, né? Como se fosse uma educação enfadonha, como se o professor fosse aquele que fosse reprimir os sonhos e desejos dos alunos, enquanto na verdade nós encontramos diversos e maravilhosos exemplos de impulsionamento educacional, né? Pessoas que conseguem se deslanchar no processo educacional e tiveram assim excelentes professores. Qual é então o papel do professor? O professor não pode nem deve substituir o educando, ele não vai fazer as tarefas do educando. Ele está ali para que o aluno desenvolva sua autonomia. Então, o professor está para ser um mediador. O docente é apenas um guia e força estimuladora das forças, que devem ser desenvolvidas espontaneamente pela interioridade do sujeito. Então, é ajudar o próprio educando a desenvolver suas potencialidades. Professor de história que não sabe desenhar, né, no meu exemplo, por exemplo, pelo caso aqui, mas que vê uma potencialidade incrível nos desenhos trazidos pelos alunos, é necessário fomentar para que esses desenhos possam ser trazidos pelas aulas de história. Alunos desenharem charges sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o momento específico que nós estamos vivendo, colocar esses desenhos nas próprias provas e avaliações trazidas pela escola, fazer com que o aluno seja protagonista do seu próprio processo educacional. E ali nós temos, né, algumas características do professor. Ele é um mediador, um comunicador, ele é proativo, ou seja, existe ali uma problemática, ele vai tentar solucionar aquele problema. Ele é capacitado, então o domínio de conteúdo é de fundamental importância, ele é motivado, autônomo, competente, bem remunerado, que é uma das características, né, que desde quando eu sou estudante se tem essa característica das greves nas escolas, justamente pela remuneração dos professores. Ele tem que ser dinâmico, experimentador de novas experiências, humano, interativo, ético e flexível. Então, essas são algumas das características do professor do século XXI. O que significa educar? Ajudar a autodeterminar-se como ser livre, e isto é possível somente através do livre exercício e das próprias atitudes. E ali nós temos, né, uma pessoa já de idade aprendendo as tecnologias digitais na computação, alguém aprendendo violoncelo, né, o violino é um pouco menor, alguém aprendendo geografia, outro jovem ali estudando a informática. Então, nós temos a ajudar compreender, né, que o que significa educar é justamente desenvolver potencialidades. O que é desenvolver potencialidades? É ajudar a autodeterminar-se como ser livres. Né? Nós não estamos presos na escola, muito pelo contrário. A escola é o local onde nós vamos sair da caverna, né, nesse espaço de liberdade. E isto é possível somente através do livre exercício das nossas próprias atitudes. E, por fim, claro, nós vamos chegar nessa questão do ativismo pedagógico, que é um processo, né, de desenvolvimento de cultura para cultura. Então, apresenta-se como reação àquela pedagogia tradicional, que é uma pedagogia mais apegada aos livros e à contemplação, trazida ainda mesmo pelo aspecto da Idade Média. O ideal de mundo clássico, e geralmente também do mundo cristão, era a vida como atividade teórica, como conhecimento e contemplação. Por isso que, muitas das vezes, ao falar de educação, se coloca uma biblioteca atrás, né? É um aspecto de contemplação, é o silêncio total, mas surge, por meio do desenvolvimento social, surge essa necessidade de repensarmos a educação. Então, a pedagogia contemporânea realizou uma inversão radical. Né? Então, dizemos aí, a pedagogia contemporânea realizou uma inversão radical, resolvendo conhecer no agir e a verdade no fato. Então, lembremos do próprio historiador, que não é o mais de gabinete, mas ele pode fazer história oral, como diz o Macferro, né? O Macferro, que é justamente aquele que, na década de 70, vai discutir as tecnologias, dentre elas as imagens, as fotos, né? Os sons gravados, a música. Então, nós podemos agora agir, nós podemos buscar as perguntas necessárias para fazermos aos documentos. Então, conhecer no agir, né, na prática,
e a verdade no fato, naquele fato que nós estamos evidenciando. Eu trouxe o campo da história como exemplo, que é uma das minhas áreas, né, de formação, mas podemos pensar em todos os pesquisadores que não vão mais apenas contemplar ideias, né, ou então um conhecimento enciclopédico de decorar conceitos, embora abra-se um parênteses que decorar vem do latim e significa colocar no coração, né? O problema é porque justamente se deturpou essa palavra dizendo que decorar é aquilo que nós aprendemos apenas para um teste, né? Para um teste ou para uma avaliação. E aqui nós temos algumas crianças, né, remetendo a esse ensino mais contemplativo do conhecimento, mas elas estão ali fixadas no livro. E o livro traz imaginação. Nós viajamos nas leituras dos livros, imaginamos personagens, construímos nossas ideias. É muito interessante quando adentramos aí no pensamento através da leitura dos livros. O ativismo pedagógico, então, ele propõe uma educação voltada para o futuro, né, pensar as necessidades educacionais, mas olhando para o futuro, porque as crianças, adolescentes que estão ali na escola, eles serão os profissionais do futuro. E o próprio professor ele vai também se inserir, né, no futuro próximo, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, etc. Depois, dinâmica centrada no próprio sujeito, no desenvolvimento da autonomia dessa pessoa, né, do sujeito que está ali em processo educacional. Assim também como o professor. Por isso que eu coloco que é uma visão de viés duplo. O professor está olhando também para o seu crescente agir pedagógico. Com efeito, a aberta e existencial, nós pensamos então numa escola ativa, uma escola que propõe, uma escola que está direcionada e organizada com os problemas sociais dos quais ela está inserida. As ideias dominantes no ativismo são ação, espontaneidade e vida. Então, não é a escola que prepara para a vida, mas é a vida que está ali sendo formada nos sujeitos que estão dentro da escola. A escola deve preparar para a vida, deve ser ela própria vida, adequar-se e estruturar-se segundo as formas reais de vida. Ela prepara para a vida porque ela pensa no futuro. Diferentemente das empresas que fazem os seus produtos de forma imediata, né, no imediatismo que nós estamos vendo no tempo odierno, contemporâneo, a escola deve pensar para o futuro, né? Qual cidadão vai ser formado daqui quando esse aluno de 17 anos com 27 anos, 37 anos, 47 anos. É uma educação voltada para o futuro. Então nós pensamos em ação, espontaneidade e vida. E também nas propostas educacionais que existem hoje, né, ou nos empregos que existem hoje e deixarão de existir futuramente. Existem até pedagogos interessantes que falam, por exemplo, os nossos cadernos eles tendem a deixar de existir. E, de fato, quando nós falamos em início do ano letivo, os alunos compram os cadernos, mas quando se chega no final do ano letivo, são poucas páginas escritas. A maioria dos seus escritos estão nas redes sociais, nos celulares, né, nas fotos que ele tirou ali na aula do professor. Então, vai se mudando as tecnologias. O livro é uma tecnologia criada, né, a partir da imprensa de Gutenberg. Os cadernos também, a evolução das canetas. Antes se molhava a tinta no tinteiro, né, para poder se escrever. E aí depois as canetas, as tão famosas Bic que nós temos hoje. Mas o processo não é porque a sociedade não escreve mais, muito pelo contrário, escreve muito, mas escreve no meio digital, nas redes sociais e etc. Então a tendência, né, daqui a algumas décadas ou séculos, é que haja esse desaparecimento dos cadernos, dos lápis, das canetas, em substituição dos tablets, dos celulares que vão avançando as tecnologias, dos e-books também, que podem ser lidos pelo notebook, né, dos tablets, que dá para se ler o livro, do Kindle, que é justamente um livro digital, aliás, uma plataforma digital que você pode inserir diversos livros e levar, né, aquele do formato de um tablet e levar para qualquer lugar, e, ao invés de levar um livro, um camalhaço, que é justamente muito grosso de ser levado, né? Então, ali nessa plataforma você pode levar diversos outros livros no Kindle. E para finalizar,
trazemos algumas referências que são colocadas de fundamental importância para pensarmos o problema pedagógico, porque um problema é um problema, foi um problema e será um problema, né, já que é um problema filosófico ao falarmos da pedagogia. Então, eu trouxe o Agassiz, Problemas Atuais da Pedagogia e Linhas da Pedagogia Social, o Lalande, o Dicionário Crítico de Filosofia. Nós também temos o dicionário do Danilo Marconi, que também é muito interessante, né, bem prático, nos verbetes da filosofia. O livro do Aristóteles, né, o Política, que é o livro 7, onde ele vai refletir ali que a competência de uma educação de qualidade deve ser dada pelo Estado, né, o Estado grego, que nós estamos pensando. O Perussi, no livro Educação. O Cristiano Cordi, que fala do livro Para Filosofar. O Gasparin, que é um dos autores de renome aqui no Brasil, que traz essa perspectiva prática. Ele faz até entrevistas com diversos professores de Curitiba, né, sobre a sua ação pedagógica. E ele traz um livro de fundamental importância intitulado Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Na introdução, que é feita pelo próprio Saviani, é muito pertinente, né, porque o Gasparin ele começa contando como é que surgiu esse desejo de escrever esse livro, né? Ele questiona o Saviani, né? E o Saviani diz, não, eu já fiz a minha parte ao falar sobre a educação. E aí o Gasparin ele toma isso como missão, né, em falar sobre uma didática para a pedagogia histórico-crítica. O Gasparin que escreve a sua tese de doutorado sobre o pai da didática, que é o Comênios, né? Então, assim, um autor muito interessante. A leitura flui, né? A gente parece que está conversando com o Luiz Gasparin, assim, de pertinência fundamental. Eu já li essa obra no mestrado e recentemente, agora nesse ano 2022, eu já reli, né? Acho que já é a terceira vez que eu releio essa obra. O Milaret, né? A Introdução à Pedagogia, a Márcia Grotiowska, que ela tem um livro chamado Organização Escolar, Expectativas em Fox, onde ela faz esse paralelo da educação dos ricos, a educação dos pobres, as dificuldades educacionais, os problemas enfrentados pelas escolas, pelos professores e pelo sistema educacional, né? Aqui nós lembramos aí desses grandes teóricos da educação que vão fazer, né, reflexões pertinentes até a construção da própria educação pública, né, os desafios que a educação pública perpassa. O Labertonier, sobre a teoria da educação, né, nós até discutimos essa realidade trazida aí pelo Labertonier sobre a prática e a própria educação, né, o que seria a pedagogia. E, por fim, claro, a introdução à filosofia, sistemas, autores e obras, do Batista Mondin, que é justamente esse livro onde nós estamos estudando sobre esses 14 problemas filosóficos. E aí nós já temos algumas discussões, né, que nós gravamos, por exemplo, o problema lógico, o problema gnoseológico, o problema linguístico, o problema cosmológico, o problema antropológico, o problema metafísico, o problema religioso, o problema ético, o problema pedagógico, o problema político e social, o problema estético, o problema histórico, o problema axiológico e o problema cultural, né, como um dos desafios de se entender cada vez mais a filosofia através dos problemas filosóficos, das escolas filosóficas e também de algumas principais obras de filosofia. Então, assim, nós encerramos esse momento reflexivo sobre a filosofia. Eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges e até o nosso próximo encontro.